A gente tem essa mania de falar, né, Rafael? De que o torcedor do Flamengo, ele sempre se ferra em sorteios, né? E 2021, ele tá sendo um pouquinho generoso com a gente. Óbvio, não dá pra gente comemorar sorteio, tudo é possível. Mas dava pra ser pior, não dava, Rafa? Cara, a gente agora vai ter oportunidade, nesse ano, por conta desse sorteio, de se sentir mais ou menos como se sente um torcedor do Palmeiras, né? Que é aquele torcedor que está sempre se dando bem em sorteio, aquele time que É. antes do sorteio você gostaria de pegar, o Palmeiras vai lá e pega. Nessa oportunidade agora, o Flamengo teve um sorteio até tranquilo, que foi o sorteio da Libertadores, pegamos o Defensa, havia times um pouco piores, talvez o Cerro, por exemplo, talvez o Olímpia, que nós vamos até pegar agora, mas foi tranquilo e, sobretudo, a chave do Flamengo foi um pouco mais tranquila. Hoje, provavelmente, aí, com todo respeito ao time do Grêmio e com todos os times da chave, parece que o Flamengo tem um caminho um pouquinho mais facilitado do que teria se tivesse do outro lado. Talvez enfrentando o São Paulo, talvez enfrentando o Atlético e talvez até enfrentando o time arrumadinho do Fortaleza. Eu acho que o Flamengo hoje pode sim, com respeito, comemorar esse sorteio e até mesmo comemorar o fato de estar enfrentando o Grêmio de novo. Não pelo retrospecto favorável que o Flamengo tem sobre o Grêmio, nem pelo 5-1 que não sai da mente do flamenguista, mas por fazer um jogo grande, por ter um reencontro com Rafinha, reencontro com Renato Gaúcho. Acho que vai ser um jogo bacana de ver e acho que o Flamengo é favorito, sim, mas tem que confirmar o favoritismo dentro de campo e eu acho que vai. Concordo com você, viu, Rafa? A gente viu isso, né? Porque o Cleito fez uma live hoje durante o sorteio, né? A gente vai falar um pouco mais desse sorteio, do chaveamento e etc e tal. Eu quero saber a opinião da galera do chat também. Muita gente do Espírito Santo aí no nosso chat. Um salve para todo mundo do Espírito Santo. Tava até trocando ideia com o Rafa antes. Tenho família aí por parte da minha esposa, né? Em Vila Velha e em Colatina, né? Então, assim, Espírito Santo, muito importante aí nessa noite de hoje, também no cenário rubro-negro sempre foi, né? Então, vamos discutir muito disso, porque o Cleitinho até comentou, né, durante o sorteio da Copa do Brasil, de que alguns clubes sempre costumam ter sorte. Palmeiras é um clube que você citou que costuma ter sorte. O Atlético Mineiro é um clube que costuma ter muita sorte nesses tipos de sorteio e tal. E o Flamengo agora entra nessa maré boa, né, da gente, pelo menos assim, ter um cenário que poderia ser pior. Eu penso exatamente dessa forma. Eu até botei no meu Twitter hoje mais cedo, eu escrevi assim, falei, ó, eu não sou de comemorar sorteio, mas que poderia ser pior, poderia. Isso é fato, né? É muito melhor você pegar o Grêmio na fase que está hoje, por exemplo, a gente até comentou isso, não sei se você teve a oportunidade de ver, Rafa, mas eu acho que você viu, porque você comentou sobre o pós-jogo aí de ontem, mas a gente falou exatamente isso, falou, pô, a gente tem X possibilidades de enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem que você quer que pegue, quem que você quer evitar? A gente falou. Todo mundo teve a mesma opinião, eu, Cleito e Bigode. A gente quer evitar Atlético Mineiro e São Paulo. E a gente conseguiu evitar, e evitou bem, né? Os dois foram para outra chave, para outro lado do chaveamento. Então, assim, um possível combate entre Flamengo e Atlético, Flamengo e São Paulo, só se for na final. E isso é interessantíssimo para nós. Para contextualizar tudo isso que a gente está falando, antes de eu mandar mais uns salves aqui para a galera que está mandando lugares para caramba, o Lúcio está lá em Sydney, na Austrália. O Lúcio já está no sábado, né, Lucião? Deixa eu ver o que é mais aqui. O Paulo Carioca, para Itanhaém, São Paulo. Carioca, mas é de Itanhaém, São Paulo. Deixa eu ver o que é mais. Colatina e o Rodrigo Domingos. Rodrigo Domingos é de Colatina. A gente fala cidades, cara, de repente brota gente da cidade que a gente está falando. Mas enfim, vamos contextualizar tudo que a gente está dizendo aqui com a imagem do chaveamento que o Cleitinho botou na tela hoje mais cedo, que é exatamente esse. O primeiro sorteio ficou definido Santos e Atlético Paranaense, que são duas boas equipes, né, para a Copa do Brasil. O Santos vive um momento um pouco inferior, o Atlético Paranaense faz até alguns jogos, uns bons jogos recentes aí, sai daí o adversário de uma possível, né, semifinal do vencedor de Flamengo e Grêmio, né? E a gente espera que o Flamengo passe pelo Grêmio. Do outro lado tem o Atlético Mineiro enfrentando o Fluminense, que na minha opinião, o Rafa, não pela questão dos times, tá? Porque eu acho que
analisando os combates, eu acho que Flamengo e Grêmio é o melhor combate das quartas de final da Copa do Brasil. Mas pela fase do Grêmio não tá tão legal, eu acho que Atlético Mineiro e Fluminense vai ser um combate mais interessante. No âmbito de, tipo assim, não tem um time que, na minha opinião, passa fácil. Sinceramente, eu acho que o Fluminense tem chance de passar o Atlético Mineiro. E aí, do outro lado, também tem o São Paulo que enfrentando Fortaleza, que, na minha opinião, o São Paulo acredito que passe do Fortaleza. Aí eu quero saber a sua opinião, Rafa. Você tem algum favorito para os confrontos de semifinal? Você imagina o Santos? Você imagina, obviamente, o Flamengo? Você imagina o Atlético ou o Fluminense, São Paulo, Fortaleza? O que você espera dessa Copa do Brasil 2021, quartas de final a partir de agora? Olha, primeiro eu achei que eu não consigo ver um desnível muito grande, eu não consigo ver um jogo que tem um favorito muito claro, talvez além do Flamengo. Perfeito. Eu acho que pinta, sim, um desnível entre Flamengo e Grêmio, e, novamente, com muito respeito ao Grêmio. O Grêmio está jogando o Campeonato Brasileiro tem 3, 4 meses e ganhou um jogo. O Grêmio é um time que foi eliminado da Sul-Americana pela LDU. O Grêmio não conseguiu passar, acho que não conseguiu chegar na fase de grupo da Libertadores. Então é um time que vem com dificuldade, mandou técnico embora, trouxe agora o Filipão. Então, assim, o que o Grêmio tem a oferecer de dificuldade ao Flamengo vem muito da sua camisa, vem muito da sua tradição, vem muito do fato de ser um time copeiro, mas comparando futebol com futebol, sobretudo após a chegada do Renato Gaúcho, o Grêmio vai ter muita dificuldade de enfrentar o Flamengo. Quanto aos outros confrontos, eu sinceramente não vejo esse desnível e esse favoritismo no São Paulo e Fortaleza. Eu acho Fortaleza um time enjoado, acho Fortaleza um time que vem fazendo um brasileiro bom, bem treinado. O Fortaleza talvez não tenha feito uma partida muito boa contra o CRB. A classificação do Fortaleza não foi tão impressionante. Mas o Fortaleza é um time que vem fazendo um brasileiro muito sólido, mais sólido do que o São Paulo, inclusive. O São Paulo é um time que, depois de ganhar bem o Paulista, o São Paulo vem alternando altos e baixos, fez até um bom jogo contra o Flamengo, mas depois que tomou o primeiro gol, abriu totalmente as pernas, tomou uma goleada até histórica. Então eu vejo esse confronto aí dos tricolores do São Paulo e Fortaleza, vejo como um confronto difícil. Mais difícil. Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético certamente tem jogadores melhores, mas quem viu a classificação do Atlético contra o Bahia, viu que em certos momentos o Atlético tomou um calor do time do Bahia, que é um time limitado, um time organizado pelo Lucas Mugni e pelo Rodriguinho, que jogou no Corinthians, tomaram um calor grande do Rossi. Então, assim, teve dificuldade, passou com derrota, e também foi um time que teve muita dificuldade para passar pelo Boca Juniors, foi passar nos pênaltis. E veja, eu não estou desmerecendo o time do Atlético e nem o fortíssimo elenco do Atlético, mas o Atlético, para mim, ainda não apresentou futebol para reivindicar favoritismo dentro de quartas de final de Copa do Brasil. O Fluminense é um time arrumado, é um time até forte, tem bons jogadores, já venceu o Flamengo nesse brasileiro, então acho que pode sim surpreender, mas o Atlético é favorito, não há dúvida, até porque tem jogadores que podem decidir, mais do que o Fluminense. Se você bota na balança, né, Rafa, de jogadores que podem mudar o jogo, no quesito elenco, plantel, né, é mais recheado, mas eu ainda acho que vai ser o combate mais disputado dessas quartas de final. Pode continuar. E aí, por fim, o Atlético e Santos, né, que seria o jogo, para ser sincero, o jogo que eu tenho até menos interesse em assistir, mas acho que lá dá para o Atlético fazer valer os seus domínios. O Atlético é um time forte em casa, tem a questão do gramado sintético. Se fosse alguns anos, seria uma parada dura até para o Flamengo. E lá no Paraná, enfrentar Atlético Paranaense, a gente sabe as dificuldades que a gente já passou ali contra Atlético, contra Paraná, contra Curitiba, no Sul de um modo geral, mas no Paraná especialmente.
Então eu vejo aí um confronto pesando um pouquinho mais para o Atlético, que pode ser nosso adversário novamente na Copa do Brasil, né? É um time que eu, sinceramente, tenho até um pouco engasgado, né? Aquela Copa do Brasil de 2019, era a chegada do Jorge Jesus, chegamos a estar vencendo, tomamos um golzinho, acho que até do Rony Rústico, e acabamos saindo. Quem sabe aí é uma chance da gente pegar o Atlético Paranaense de novo, que é um time que nós já fomos até campeão de Copa do Brasil em cima deles. Acho que vai ser um bom confronto também, caso aconteça. Depende muito dessas duas equipes confirmarem o favoritismo.